A Débora separou aqui o setor, né, das papeleiras aqui, porque a gente viu Suzano entre altas aí, Klabin também. A gente sabe que tem o impacto do dólar. Teve gente pedindo aqui. Vou com a Débora, volto com você. Vamos lá, Débora. Tinha gente pedindo lá no nosso chat, né, Paula, dizendo porque, inclusive, Suzano vinha aí, né, se destoando, né, dos outros papéis, que está tendo uma queda bem generalizada. O Bovespa está caindo quase 2% agora. A gente está aos 105.600 pontos. Mas Suzano está subindo 5,98%. Suzano que também subiu ontem, tá, gente? Klabin aqui 2,44%. Honey está subindo 1,46%. Se a gente olha por dólar, às vezes isso explica um pouco, né, Eduardo? O dólar está subindo 5,70, acaba beneficiando essas companhias. Mas se puder dar uma olhadinha aí em Suzano e Klabin, se a gente tirar esse fator dólar, qual que teria aí pelo gráfico mais força para poder manter esse fôlego de alta? Ou seria ainda uma oportunidade, né, para os investidores, né, levando em consideração retomada de economia e tudo mais e pela frente? Eu queria só frisar que, apesar de você ter momentos de mercado em que essas empresas acabam se beneficiando, né, de alta do dólar, os grandes investidores que são os fundos, alguns deles têm parâmetros de risco, então dependendo da volatilidade do papel, apesar de ser uma empresa boa, você tem uma queda generalizada, eles acabam tendo que zerar a posição. Isso é uma coisa que o investidor pessoa física tem de vantagem, né? Então ele consegue segurar, claro, se for de acordo com o perfil do investidor, ele consegue segurar na carteira em momentos de queda. Agora, esse é o problema dos fundos, né? Eles acabam precisando zerar a posição deles dependendo do risco, e isso gera uma pressão realmente vendedora ainda maior no papel. A Suzano, por exemplo, na teoria, deveria ser uma empresa que estava sendo muito bem aceita nesse momento de alta de mercado. Porém, aquela coisa, o cenário político acaba contaminando de uma forma que, às vezes, o investidor estrangeiro que olha aqui para uma empresa como a Suzano, ele prefere nem entrar no mercado agora por conta da incerteza quanto à saúde da empresa, porque isso impacta de várias formas a empresa, né? Um empréstimo para a empresa crescer mais caro, mas a gente consegue observar aqui, ó, meados de setembro aqui de 2021, a Suzano, a gente está vendo o gráfico diário, mas eu já posso até mudar para um período maior. Sentiu o peso da média de 200 períodos e começou a mostrar indícios aqui, né, cruzou as duas médias para baixo, então a gente começou a trabalhar com a hipótese de uma tendência de baixa. Aqui ele esticou bastante, né, na queda, e aí fez esse movimento de correção, respeitou essa primeira média que a gente utiliza para saber se está acontecendo uma reversão de tendência ou se é só um movimento de correção do preço, né? E a indicou realmente foi só uma correção. Agora a gente já entra num período mais específico, olhando bem curto prazo, né? Onde o papel ele conseguiu superar essa primeira média, a de 9 períodos exponencial, e agora está bem em cima ali da média de 21 períodos aritmética, que é uma média bem importante. Se conseguir fechar o pregão de hoje dessa maneira, e no próximo pregão continuar sendo negociado a patamares superiores, né, ao de 52,19, aí eu vejo um movimento mais claro de uma alta no curto prazo, né, e aí pode voltar a buscar os R$57 mais ou menos. Claro que a gente está vendo aqui o gráfico de um dia, né, mas na semana a gente vê que o movimento ainda sugere que num prazo bem maior deva ser, pelo menos a gente está enxergando, respeitando essas regras de uma tendência de queda mesmo, né. A única coisa positiva aqui no gráfico semanal é que a média de 200 períodos está aqui embaixo, então serve como um suporte bem interessante. Caso o papel viesse a cair até aqui, serviria como um ponto interessante para a gente ver uma reação do papel. E num prazo um pouquinho maior, né, 30 dias, aí você já vê que ele é um pouquinho mais comportado, a gente consegue filtrar esses ruídos de mercado, né. Então, por exemplo, a gente viu que no gráfico mensal ali, a partir de julho, mais ou menos, 2020, o papel começou a andar bem para cima, e aí estava bastante esticado, estava bastante distante dessas duas médias, então ele começa a fazer a correção. Olhando do ponto de vista mensal, talvez a gente esteja vendo uma correção para próximo dessa média aqui, que está em 47,81, e aí nos próximos meses, se continuar mostrando essa evolução acima dos 52,25, que é mais ou menos o preço que está agora, a gente pode cogitar alvos
anteriores ali, pontos perto dos 50, aliás, perto dos R$ 74, tá? Mas a princípio é isso. Curtíssimo prazo está no momento de atenção, médio prazo ali semanal ainda sugere uma queda, e num prazo mais mensal, a gente também está no ponto de atenção, mas sugere que vai respeitar a alta.